Quando eu falo, eu tenho 4 tipos, 4 metodologias diferentes de se fazer um orçamento, eu estou falando dessas 4 aqui. Então, eu tenho lá o orçamento por estimativa, ou o orçamento paramétrico, também chamado, que é comumente citado como orçamento sem projeto. Exatamente, orçamento sem projeto. Eu ainda não tenho o meu projeto definido, eu ainda não tenho nenhum detalhamento, nenhuma especificação, por exemplo, de revestimentos, de especificações de pintura, de muitas vezes também de fundação. Eu não sei nem que tipo de fundação vai ser aplicável àquele terreno, àquela construção, mas eu já tenho que saber o quanto ela vai custar. E aí, nesse ponto, a gente tem a metodologia do orçamento paramétrico, que é um orçamento por estimativa. Eu vou precisar saber ali aproximadamente qual é a dimensão de cada um dos ambientes dessa casa, ter algumas informações relacionadas a se vai ter piscina ou não, quanto tempo vai para executar, né, o padrão da casa, o padrão do projeto, e aí, com isso, fazer um cálculo de custo por metro quadrado. É a primeira forma de se calcular quanto vai custar a obra. A questão é que é geral, né? Porque a gente ainda não tem o projeto completo, não tem outros documentos para se basear. E o que acontece também que é interessante você alertar. Você vai chegar no parâmetro de custo cuja tendência de desvio em relação ao custo real é muito maior em relação ao orçamento analítico, por exemplo. Quando a gente faz orçamento paramétrico, geralmente na fase de estudo de viabilidade, ou o cliente ainda nem começou a fazer o projeto com você, né, e já fala, mas eu quero uma obra assim, assim, assim. Quanto vai custar mais ou menos para eu construir? E aí entra você com esse orçamento por estimativa. Como é que a gente faz ele na prática? Uma das técnicas é se basear no CUB, no custo unitário básico. Você acessa o site do CUB, faz a coleta lá em relação ao projeto padrão, tá? Em relação ao custo do CUB disponível naquele mês, e aí, com base em áreas equivalentes, você vai usar aquele parâmetro de custo por metro quadrado disponível, e aí, com isso, você vai ter, adicionando também, né, as outras variáveis que o CUB não considera, como fundação, muro de arrimo, despesas indiretas, fazendo um compilado disso, você chega ao final nessa estimativa de custo por metro quadrado, tá? Então, esse é o primeiro passo e é o mais genérico. Aí a gente vem para o orçamento preliminar, que ele já é um pouco mais refinado do que o orçamento paramétrico. Por quê? A gente vai começar a usar critérios como custo por metro cúbico, custo por metro, custo por quilo, tá? Então, a gente já começa a refinar um pouco mais. Ele é um pouco melhor do que o paramétrico. Então, você já consegue ter um pouquinho mais, né, de refinamento aí em relação ao custo real, tá? A gente também tem o orçamento por etapas de obra, onde a gente sabe mais ou menos uma estimativa de quantos por cento cada etapa representa em relação ao custo total da obra. E aí, com isso, você consegue estimar, por exemplo, a fundação ela vai custar aproximadamente 15% nessa obra. Fase de acabamento, ela vai custar 20%, tá? Então, a gente tem estimativas com base em etapas. E isso, geralmente, a gente se baseia em obras anteriores e similares, tá? E a gente tem, por último, aí, o orçamento analítico, ou também chamado de orçamento executivo, que ele é o mais assertivo que existe, porque ele se baseia no projeto executivo e em documentos técnicos. E é aí que a gente entra com os 3 pilares do orçamento de obras. Por quê? Um bom orçamento, ele vai estar bem fundamentado. Ele não vai ter, ele tende a ter menos estimativas e mais afirmações com base em documentos. E isso é que fornece a assertividade no custo. Você se basear em fatos que serão reais, né? O orçamento analítico, teoricamente, ele pode entregar para você um custo cuja tendência de desvio em relação ao custo real da obra é de 0 a 5%.
Essa é a meta de vários orçamentistas. Você pode conversar com qualquer orçamentista aí. A meta deles é essa, né? A gente chegar aí, esse desvio de 0 a 5%. Então, não esqueçam desses conceitos. Eu espero que tenha sido útil para você. Se foi, deixa um like nesse vídeo, isso me ajuda muito. E se você tiver qualquer dúvida, lança nos comentários aqui, ou me manda um direct lá no Instagram, @AngeMaríliaRezende.